Olá, eu sou a Débora e sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha série Scrap ABC. Hoje eu vou começar diferente, mostrando a página pronta, porque eu queria que vocês vissem esse mecanismo interativo finalizado, porque eu acho que vai ficar melhor de ver o processo até chegar aqui. Hoje a gente chegou na letra I, então é I de interativo. Como sempre, eu estou usando o meu Scrap Minuto da Juju Scrapbook e hoje eu vou usar a coleção Sonhos nos Alpes. É uma coleção que eu adoro, tem uma paleta de cores muito linda. Eu vou começar montando esse negocinho interativo aí que vocês viram. E para isso eu vou usar uma folha da coleção toda básica, essa folha preta, e também um saquinho plástico, aqueles saquinhos fininhos que a gente usa às vezes para guardar congelados. Pode ser também um pedacinho de um saquinho de supermercado, tem que ser um saquinho de plástico fininho, maleável. Esse projeto hoje tem muitas medidas e eu vou colocar na tela para vocês e na descrição aqui também, mas eu estou usando a base de corte para cortar o papel e formar esse envelopinho com esse mecanismo interativo. Eu cortei uma faixa de 12 centímetros de largura e outra de 9 centímetros de largura. A faixa de 9 centímetros de largura eu dividi em duas partes, uma com 12 centímetros e uma com 18. E a faixa de 12 centímetros de largura eu vinquei com o boleador para fazer as dobras e formar o envelopinho. Então, com o boleador e usando a régua e a base de corte para ver as medidas, eu vinquei primeiro em meio centímetro e depois a cada 10 centímetros, ou seja, daquela primeira marca de meio centímetro, eu contei 10 centímetros, vinquei, mais 10 centímetros e vinquei novamente. Com o auxílio de uma dobradeira, eu dobrei em cada vinco, marcando bem cada uma dessas dobras, para formar esse envelopinho, digamos assim. Da parte que vai ficar para dentro, eu cortei 1 milímetrozinho ali em fora, só para ele fechar melhor. Mas essa é a ideia, a gente precisa dessa área interna, que é onde o plástico vai rodar. O saquinho plástico, eu cortei uma faixa dele de aproximadamente 8 centímetros. Ele tem que ser um pouquinho mais estreito do que o envelopinho. Separei ali porque eu preciso de uma faixa, né, de plástico, então eu cortei ali para poder abrir a faixinha. E essa faixa de plástico, do saquinho plástico, eu preciso colar envolvendo essa aba interna desse envelopinho que eu criei. Então eu posicionei ali o plástico. Usando um pedaço de fita dupla face, eu vou unir o plástico para ele envolver essa aba interna do envelope. Aqui é importante não puxar o plástico, não esticar demais na hora de fechar, ele tem que ficar justinho, mas não esticado. Esse vídeo eu tô deixando até no ritmo normal, um pouco diferente do que normalmente eu faço, para vocês verem bem direitinho como que eu criei esse elemento interativo. Cortei o excesso do plástico. E agora ali eu tenho, ó, um plástico que vai correr nessa aba interna desse envelope que eu criei. E agora eu vou colar as outras duas faixas de papel que eu cortei. Então eu vou usar a fita dupla face, vou colar um pedacinho no saquinho plástico, e vocês estão vendo que agora eu estou trabalhando na parte mais interna desse envelopinho que eu vou criar. Colo uma fita dupla face só nessa parte inferior ali e vou colar a faixa de papel maior, essa que tem 9 por 18. E aqui eu vou posicionar ela bem ali na pontinha, cobrindo a dupla face e com o plástico mais ou menos centralizado nela. Esse plástico ele é um pouco mais estreito do que essa faixa de papel. Com essa faixa de papel colada, eu vou fazer o primeiro fechamento desse envelope usando uma fita dupla face bem fininha, porque eu quero colar só esse meio centímetro, menos de meio centímetro desse lado. Vocês também podem pegar uma fita dupla face de largura maior e cortar fininha. Aqui é mais fácil trabalhar com a fita dupla face do que com cola.
E aí eu vou fazer o primeiro fechamento desse envelope, dobrando e colando aquela pontinha ali. Do outro lado do saquinho plástico, eu vou colar o papel menor. E agora eu vou colocar a fita dupla face do lado oposto que eu coloquei a outra. A outra eu colei na parte de baixo e essa eu vou colar na parte de cima. Posiciono a fita dupla face em cima do saquinho plástico, é importante que ela pegue só no plástico. E aí vou colar esse outro papel, que é tamanho 9 por 12. Posiciono ele aí centralizado, como eu colei o outro, vejam que eles ficam alinhados. E agora vou fechar esse envelopinho. A forma que eu vou fechar é colando uma tirinha de dupla face naquele meio centímetro que ficou ali quando a gente vincou, né? O primeiro vinco foi meio centímetro. Passo dupla face ali, eu uso essa dupla face bem fininha, mas de novo, vocês podem pegar uma fita dupla face mais larga e cortar ela mais fininha. E aí, ó, vou fechar o envelopinho. E aí, olha que legal, na hora que eu puxo um dos papéis, o outro sai ali e eles rodam por causa do saquinho plástico. Vou continuar agora com a montagem da página, cortando as minhas fotos. Essas fotos eu mandei fazer tamanho 5 por 7, mas acabei cortando elas um pouquinho menores. Elas ficaram tamanho 5 por 5. Colei as fotinhos usando esses adesivos próprios para foto. E aproveitando o que sobrou do papel que eu usei para fazer o envelope, eu fiz uma faixa de fotos. Então fui colando elas alinhadas, deixando só um pouquinho de papel aparecendo entre elas para dar ali uma divisão, um destaque para cada foto. Depois de posicionar as fotos, eu levei o papel para a guilhotina e cortei deixando uma margem bem fininha preta em volta dessas fotos. Recortei algumas estrelinhas de um papel da coleção para decorar. E comecei a cortar os papéis para decorar a página e o envelopinho interativo. Os papéis que eu cortei para decorar o envelope, eu cortei sempre meio centímetro menor do que a base, para ficar um contorno preto. Isso ajudou a dar unidade para as duas páginas do projeto, porque as fotos têm um contorno preto e no envelope interativo também os papéis têm um contorno preto em volta. E na página do lado esquerdo, usei esse papel que tem a corujinha, que tem a faixa ali coloridinha. Acabei escondendo a corujinha, mas o que eu queria era ter as cores da paleta da coleção nessa página do lado esquerdo para combinar com essa composição que eu fiz no envelope interativo. Aqui eu cortei um pouco o excesso do papel porque ele não precisava ficar tão grande. Vejam como o envelopinho vai tomando forma. Usei a minha máquina de corte, a Cuttlebug, para cortar uma parte do título e também uma seta que eu vou usar no envelope para indicar aonde tem que puxar, né? Para dar aquela indicação que ali tem um elemento interativo, que se você puxar a seta vai acontecer alguma coisa. Comecei a colagem dos elementos, a seta eu cortei 2 vezes para colar uma de frente para a outra, assim, para ela ficar bem firme e um pouquinho mais grossa, para ser esse elemento que você vai puxar o envelopinho para cima. E usei uma cartela de alfabeto adesivo para complementar o título.
Aqui o que eu queria é que parte do título aparecesse na frente do envelopinho e o restante aparecesse quando o envelope é aberto. E para isso eu precisava usar um adesivo que não tivesse altura, né? Então esse é um adesivo fininho mesmo, ele não tem relevo, para ele poder entrar e sair desse envelope sem prender, sem trancar. Arredondei os cantinhos do papel que eu estou usando para a página do lado esquerdo e vou colar com cola. Com o papel de fundo bem fixado, colei as fotos. E aqui eu sabia que as fotos iam ficar um pouquinho para fora, não tem problema, eu gosto desse layout assim. Então posicionei ali e cortei o excesso. Colei o envelopinho interativo com fita dupla face. Colei as estrelinhas que eu tinha recortado, usei essa técnica de passar um pouquinho de cola na mão, que ajuda a colar elementos tão pequenininhos. E também colei algumas lantejoulas, passando primeiro os pontinhos de cola no papel e depois colando as lantejoulas por cima. Resolvi acrescentar mais um detalhe ali naquele elemento interativo. Recortei esse gatinho do papel e colei ele ali na parte de cima para ele também sair do envelopinho quando a gente puxasse. Então em cima aparece o gatinho e embaixo aparece o restante da frase. Achei que ficou bem fofinho. Esse foi o projeto de hoje, com esse elemento interativo super legal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.